Bom, acho que já estamos ao vivo, né? Agora, esperando as pessoas entrando. Olá, Josiane. Olha, Rosiane, Jéssica, as pessoas entrando. Dá um tempinho, tá? Pra gente ir entrando, as pessoas irem entrando. E depois a gente já começa. Ok? Boa noite a todos e todas. Por enquanto, vou conseguir acompanhar um pouco o chat, alguém que colocar alguma coisa, porque depois eu não vou conseguir mais. Mas vou estar com gente muito boa aqui para estar vendo o chat. A gente vai ter um momento também de perguntas, quem quiser, né? A gente vai separar o momento para a gente acolher também essas perguntas que podem surgir durante o processo, né? Bom, Felipe, um dos participantes da roda de hoje já está presente. Vou chamá-lo daqui a pouquinho. Gente, vocês me ouvem bem? Digam se ouve bem, se tem algum barulho, se está abafado, qualquer coisa assim, me avisem já de agora, que eu já resolvo agora. Boa noite, gente, boa noite. Boa noite a todos e todas. Que ótimo, entendi que o áudio tá bom. Vejo que a imagem também tentei deixar o mais claro possível. Então, gente, antes de chamar os convidados, eu vou fazer uma apresentação rápida, tá? Meu nome é Wilson Costa. Eu sou integrante da comissão da subsede de Garanhuns, junto com Gabriel, Galileu, Dilene, Renata e Carla. A gente integra a subsede de Garanhuns, tão importante, tanto para Garanhuns como o entorno, ali do Agreste Meridional. Lá a gente compôs um GT, né, que é o qual eu faço parte, sou coordenador, um GT de gênero e masculinidades. E a proposta hoje era trabalhar questões do GT e fazer uma conversa também com outras comissões, né? A proposta é a gente ampliar essa conversa e interseccionalizar, né, os assuntos. Então, o tema de hoje é interseccionalidades, masculinidades negras, indígenas e quilombolas. Estará fazendo parte Felipe Ribeiro, que eu vou convidá-lo agora, e o Wellington Albuquerque, que faz parte da Comissão de Enfrentamento ao Racismo. E eu estou falando deles, mas eu vou deixar para cada um se... Bom, chamei Felipe agora. Esperar agora ele aceitar.
Felipe. Boa noite. Olá, Felipe, boa noite. Como é que você tá? Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, eu tô conseguindo. Gente, qualquer coisa do áudio vocês sinalizem, tá? Pra gente. Aqui tá saindo bem. Imagino que deva estar sendo para as pessoas também, né? Porque é o mesmo áudio que eu escuto. Mas, bom, deixa eu chamar também, deixa eu ver se o Wellington já está por aqui, para a gente começar. Pronto, vou mandar para o Wellington agora. Olá, Wellington, tudo tudo bom? bem? Joia, Tranquilo? boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. É, antes, deixa eu ver se Thelma já está por aqui, que ela faria uma, uma introdução para a gente, alguns comunicados, e deixa eu ver aqui. Bom, enquanto eu vou achando ela, pedir para cada um se apresentar, que nada mais justo, né? Que cada um fala de si, né? Ninguém conhece mais a gente do que nós mesmos, né? Então, cada um se apresentando seria ótimo. Então, bom, quem poderia começar? Pode ser você, Felipe? Pode ser, pode ser. Então, Ótimo. gente, boa noite. Eu sou Felipe, né? Sou psicólogo de formação. Formei pela UPE, do campus Garanhuns. E durante a faculdade, né? Eu já participei de alguns projetos de extensões, assim, comunidades quilombolas. Desde então permaneço, desde que saí da graduação, permaneço nesses projetos. E vem daí minha aproximação um pouco com as comunidades. Continuei pós-graduação, né, na residência multiprofissional em saúde da família, com ênfase na população do campo, que foi onde eu passei 2 anos, né, mais inserido realmente nas comunidades quilombolas do município de Garanhuns. E aí, na residência também, eu passei um período de estágio na saúde indígena, com o povo Chucuru do Urubá, em Pesqueira. E aí foi por onde eu transitei um pouco. E aí a temática das masculinidades, né, me chega desde sempre, assim, desde que eu tive aproximação com as comunidades especificamente, né, mas na minha própria história de vida, mesmo enquanto homem branco, gay, isso chega, né, de alguma maneira. E aí, a partir da experiência na residência, resumindo um pouco, eu dei continuidade, aí mais especificamente estudando masculinidade no mestrado em saúde mental na UPE, né, de Garanhuns também, que aí é onde eu estou agora, na linha de promoção, pensando nos povos tradicionais, mais especificamente nas comunidades quilombolas, né, a partir de algumas inquietações que a gente vai conversando ao longo dessa conversa. E é um prazer estar Massa. aqui com vocês, compartilhando um pouco e dialogando também. Ótimo. E você, Wellington? Traga um pouco da sua Olá, graça. então, gente, meu nome é Wellington, né? É primeiro prazer encontrá-los e conhecê-los nesse espaço, assim. Acho que é importante que o Conselho possa tecer essas considerações e construir essas narrativas coletivamente. Então, parabenizando a possibilidade de a gente poder dialogar sobre, inclusive com as pessoas presentes, né? E aí, tentando me apresentar um pouco, mais uma vez, meu nome é Wellington, eu sou um homem negro,
tentando até fazer uma autodescrição, em certa medida, né? Eu tenho cabelo afro, meu cabelo é encaracolado, estou usando óculos escuros, tenho barba e também bigode, né? Meu nariz é achatado, uma pele negra, lábios grossos e estou com fundo branco e também com a roupa quadriculada, mais ou menos dessa forma. Eu estou atualmente na coordenação da Comissão de Enfrentamento ao Racismo, do CRPPE, junto com várias companheiras que constroem esse lugar comigo. Atualmente eu estou tanto no doutorado, né, participando no PPG-PC, que é o Programa de Pós-Graduação em Psicologia pela UFPE. Eu participo também, que eu acho que é importante citar esse espaço, no Conselho Municipal de Política de Promoção de Igualdade Racial do Recife, né, que é um conselho de controle social, que é o CNP Recife. Acho que por agora, para a gente poder iniciar o nosso encontro, né, nossa conversa, eu acho que é o suficiente. Ok, massa, massa. Vou chamar agora Thelma para fazer alguns comunicados importantes, interessantes, e daí a gente dá o pontapé de fato com a nossa roda. Gente, não esqueça, como eu falei, eu não vou conseguir estar tão presente no chat acompanhando, mas quem sentir a vontade vai participando, vai entrando, deixando pergunta, interagindo, que com o tempo a gente vai a gente vai acolhendo vocês. Tá bom? Thelma, boa noite. Boa noite. Então, Aqui está travando. Tá cortando um pouco, Thelma. agora, Eu acho que a sua internet está um pouco oscilando, né? Os desafios e limitações da contemporaneidade atual. Então, mas eu acho que o seu áudio, eu acho que dá para ouvir você. O seu vídeo está cortando, mas de repente no seu áudio pode ser que esteja fluindo. que esteja fluindo, né? Deixa eu falar para ver se vocês estão conseguindo escutar bem. Pronto, estou ouvindo ótimo. Pronto, então eu falo da boa noite, né, a vocês, falar da alegria de poder estar num grupo, né, de pessoas que estão realmente envolvidas com o tema e né, assim, reforçar e também falar um pouco, fazer um convite, uma mobilização para que as pessoas que estão assistindo saibam que estamos num processo de organização para o nosso 11º Congresso Nacional de Psicologia, que é um processo, né, de gestão democrática bem característico, né, da psicologia e muito caro nesse sentido, por se propor a discutir as políticas, os direcionamentos da psicologia com a categoria da psicologia, né, de profissionais que atuam na psicologia. Então, gente, é um desafio, né, estamos passando o momento por vários ataques, né, à psicologia, à democracia, ao campo da saúde. Então, mais do que nunca, estamos sendo convocados e convocadas a estar
na linha de frente, a defender a nossa perspectiva de democracia, de ciência, de psicologia com compromisso social. E aí estamos passando, né, nesses momentos, né, dos eventos preparatórios, que é um momento, né, por exemplo, aqui vocês vão estar discutindo essa questão em relação à masculinidade, à interseccionalidade do tema, né, e algumas propostas, a partir do que for suscitado no debate e tal, já pode estar sendo enviada. A gente vai estar colocando aí no bate-papo a questão do site, onde pode colocar já as propostas que considerar relevantes, certo? Nós teremos vários momentos, né, preparatórios com vários temas, e aí nos sites do Conselho Federal e do Conselho Regional de Psicologia está sendo divulgada essa programação, certo? Vão ter muitos temas super interessantes, relevantes. E aí a gente, em cada um desses eventos, a gente passa, enquanto representante da Comorg, né, que é a comissão organizadora, e aí a gente está se dividindo, hoje eu estou aqui representando. Então, nós temos até o dia 10 de setembro, esses encontros preparatórios, onde as propostas já podem ser colocadas a partir desse site que está sendo disponibilizado. Nós teremos de 30 de setembro a 28 de janeiro os pré-coreps, que visam justamente fortalecer, defender a questão de propostas já para os coreps e também eleger delegados. Então, quanto mais pessoas estiver discutindo os temas, estiver participando, mais delegados e mais propostas também estaremos levando para o nosso COREP, que será realizado, a gente está vendo, né, para abril de 2022, e o Congresso Nacional de Psicologia será em junho de 2022. Mas para que a gente possa levar o máximo de delegados para esse Congresso Nacional, a gente precisa já estar se mobilizando agora, já está vendo pessoas que debatam temas de interesses comuns, que queiram participar, que queiram ver suas ideias traduzidas na próxima gestão. Então, precisa estar participando de agora. O título, né, do congresso é o impacto psicossocial da pandemia, desafios e compromissos para a psicologia brasileira frente às desigualdades sociais. A gente vai ter no congresso ainda dentro disso 3 eixos, né, a questão da organização democrática e participativa do sistema conselho no enfrentamento à pandemia, a defesa do Estado democrático e de direitos humanos via políticas públicas, e ainda a discussão do fazer ético e científico da psicologia em saúde mental. Então, assim, é bem espaço para todas, né, para a apresentação de propostas. A gente está disponibilizando também o link das deliberações do 10º Congresso Nacional, até para quem quiser revisitar, ver o que foi efetivado, o que não vale a pena estar nos direcionando, e até se basear também para novas propostas, certo? Então,
vamos lá, estamos juntas, né, juntas, para que a gente possa fortalecer essa área tão importante, né? E aí, gente, fico à disposição, ouvindo toda a discussão, e se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, também estaremos por aqui. Visite o site, veja a programação, para os preparatórios, fazer todo dia o Instagram para ficar mais fácil o acesso. E aí estamos por aqui para qualquer coisa, tá certo? Ok, É isso, ótimo. Wilson. Eu queria também que eu terminei, assim, já entrando no assunto, agradecer muito, né, esse empenho também da subsede de Garanhuns e a felicidade de a gente poder também estar participando, né, assim, com a tecnologia nos possibilitando também estar mais próximos, certo? Exato, exato. Obrigado, Thelma. Obrigado pela participação e como você falou agora no final, todas as informações vão estar no site, né? Todas as informações vão estar no site. Pode também, quem ficar com alguma dúvida, pode perguntar pela próprio Instagram aqui do CRP, que sempre tem gente maravilhosa para tirar dúvida e fazer orientação. Obrigado, Thelma, mais uma vez. Eu vou sair um pouco para ver se eu não fico travando, tá certo? Eu escuto melhor Ok, vocês, tá? tudo bem. Obrigada. Estou por Até mais. aqui. Ótimo. Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar hoje. Acho que a gente vai render muita coisa interessante. Eu queria introduzir rapidamente alguns pontos assim e depois eu já mando a bola para vocês. Eu pensando na organização, até como a gente começar isso, eu acho interessante trazer essa questão da interseccionalidade. Geralmente esse tema é usado eu vejo muito esse termo em assuntos sobre feminismo, né? E a discussão de gênero começa no feminismo, né? Então não tem como nada que não surja dentro de gênero vem através das discussões feministas, né? Então, pensando em masculinidades, não dá para pensar masculinidades sem pensar essas interseccionalidades. Não dá para pensar só masculinidade em questão de gênero por si só, mas tudo que perpassa isso, que perpassa a raça, que perpassa a classe, né? E estando na tríade, pensando também em questões de gênero. Não dá para a gente isolar, né? Não somos seres isolados e que não refletimos o ambiente que a gente vive. Então, querendo ou não, vamos estar sempre falando de um sujeito inserido dentro do seu contexto e o lugar que ele está, né? E, e dentro sobre masculinidades negras, indígenas e quilombolas, que que está dentro o Felipe e o Wellington nessa discussão, eu queria trazer alguns pontos que eu achei interessantes e daí eu já passo a bola para vocês. Por exemplo, os homens pretos são os que mais matam, mais morrem e os que mais se matam. Os jovens negros são 65% mais vítimas de suicídio do que os brancos. 75% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. Então, de quatro pessoas, três são negras, né? Eu lembrei até do início da música do Racionais,
que é a cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Isso não é de graça, né? E eu queria já jogar para vocês, podia começar com o Felipe, como que ele viu, como é que ele lidou com a experiência dele através dessa temática, através dentro de masculinidades e através na sua prática, né? Dentro da sua saúde no campo, dentro dos quilombos e das comunidades indígenas. Acho que tu inicia, né, já provocando a principal coisa que a gente vai conversar aqui hoje, né, que são esses pontos dessas identidades sociais, né, que de alguma maneira acabam experienciando, né, opressões, desigualdades e tudo mais. E aí quando eu fiquei pensando, né, sobre o que a gente poderia conversar hoje, eu, eu olhei logo para minhas experiências, assim. E aí eu fiquei, meu Deus, será que eu falo sobre mim, falo sobre os homens que eu acompanhei, o que não acompanhei, né, que não consegui acompanhar, de que maneira a gente poderia tá dialogando sobre isso? E aí eu recorri a escrever um pouco a partir daquilo que estava vindo, sabe, de casos que eu acompanhei, porque eu falo desse lugar de aproximação, né, com os povos tradicionais, mas eu não venho desse lugar, né, dos povos tradicionais, apesar, né, eu venho de outro lugar, claro, e algumas aproximações nesse sentido. Eu venho da zona rural, de toda essa proximidade com a natureza, enfim, outros pontos, mas não necessariamente enquanto alguém próximo dos povos originários. E aí foi interessante, porque eu acabei construindo meio que uma narrativa, eu fiquei chamando narrativa semi-ficcional, porque não é uma narrativa que diz de alguém diretamente, mas diz de muitos de nós também, muitas das pessoas que eu acompanhei. E eu acho que não ficou tão grande, eu acho que eu pensei mais para disparar mesmo alguns pontos, principalmente em relação à interseccionalidade, né? Eu quis trazer de uma maneira mais menos teórica, digamos assim, mas para a gente poder visualizar, né? Quem são esses homens que a gente está olhando, né? E quem são esses homens que estão próximo da gente? E como é, consequentemente, que a gente, enquanto psicólogo, também olha para eles. E aí, eu acho que eu vou ler, não, acho que não vai se estender muito, porque aí o Elton também já pode ir puxando diversos elementos que com certeza ele vai percebendo isso também. E aí vou puxar aqui um pouco disso, assim. E aí eu chamo narrativa semi-ficcional porque não diz de alguém, mas diz de todos nós, de alguma maneira. E aí eu tentei unir alguns pontos dessas identidades, de alguma maneira. E aí eu comecei assim, né? Quando nasci, dei a sorte de não precisar de imediato ter minha orelha furada por brincos que já tinham sido comprados para a menina que esperava sair da barriga de minha mãe. Para a surpresa de todos, a menina que se esperava vinha com um pênis. Muitas angústias surgiram daí, pois tudo o que havia sido comprado era rosa, logo uma cor de menina. E agora? Será que as roupas influenciariam de alguma forma quem eu iria me tornar? Com o passar dos anos, fui conhecendo o mundo a partir do que me diziam, mesmo com tantas contradições. Meu pai dizia que homem não chorava na tentativa de me dizer que eu tinha que ser forte sempre que caía. E ser forte era sinônimo de não chorar. Sempre que eu ia escrevendo, eu me lembrava muito de muitas escutas que eu fiz, enfim, né? Tanto nas comunidades quanto também na experiência com amigos, na minha própria experiência. Uhum. Chorar é coisa de mulherzinha. Essas e inúmeras outras frases me demonstravam como o tempo inteiro eu teria que provar que eu realmente não era aquela menina que eles esperavam. Eis que vou percebendo que negar toda e qualquer conduta ou sinal de feminilidade seria o primeiro e fundamental passo para eu ser respeitado como homem de verdade. Nossa, lembro do quanto isso é absurdamente exaustivo, pois o tempo inteiro estamos sendo observados e controlados pelos nossos amigos, sendo podado
a qualquer sinal de uma possível não masculinidade. É preciso seguir a linha de uma masculinidade hegemônica. Tudo isso sempre foi muito inquietante. E quanto mais velho eu fui ficando, mais difícil se tornou conseguir abraçar meus amigos, meu pai e expressar afetos por eles. Na mesma medida, percebia que não conversávamos mais sobre as diversas dúvidas que permeavam nossos imaginários, com exceção das brincadeiras agressivas que de alguma maneira tocavam em pontos de uma exaltação falocêntrica. Quando passava uma menina bonita, eu era obrigado a olhar e soltar alguma piada. Caso contrário, eu não gostava da coisa. Falando em brincadeira, essas eram as mais angustiantes, pois era impossível brincar de pular corda, queimado ou amarelinha sem ser chamado de boiola. Pensando aqui no tempo do meu pai, a questão era ainda uma outra, pois as brincadeiras davam a obrigação de ir trabalhar na roça e suportar a quentura do sol e os calos nas mãos. E sendo homem, o único destino possível para o trabalho era na roça, porque ficar em casa ajudando nas tarefas do lar, ou até mesmo em lavar roupa no rio, era coisa para as mulheres. Eram elas quem cuidavam de tudo isso. O cuidado nunca foi atribuído aos homens, pelo que meu pai contava e pelo que meu avô também contava. O diálogo sequer era uma possibilidade, pois não havia esses espaços. Além de tudo, meu pai me contava que era natural para eles saberem que meu avô tinha outras mulheres e falava disso com muito orgulho. Não era culturalmente instituído, mas culturalmente aceitável. O discurso só mudava de figura quando algo remetia às filhas dele. Para elas, era preciso um homem de respeito, que pelo que ele descrevia, seria um homem diferente de qualquer coisa que ele era. Eram muitas contradições entender todo esse universo, principalmente porque a iniciação sexual era obrigatória para os homens. Meu pai me contou que foi obrigado a ir a um cabaré com seu tio e ter relações sexuais com mulheres lá quando tinha apenas 15 anos de idade. E eu me questiono se isso não seria estupro. Essa era a prova para afirmar o status de homem de verdade, e ele não tinha muita escolha. Um dos meus tios, uma vez conversou também comigo como foi difícil para ele se relacionar com as mulheres. Não porque ele não gostasse de mulheres, mas porque todas desconfiavam do seu jeito afetivo e respeitoso de ser. Ele me contava que sempre quis ser um homem diferente do seu pai. E assim cresceu, respeitando e expressando carinho pelas mulheres. E não entendia o porquê dele não atendia a esses padrões do que era ser homem de verdade. Ele me relatou isso falando de essas pressões externas levavam ele a ficar confuso e a não entender o porquê das mulheres reclamarem tanto de homens violentos e desconfiarem de homens afetuosos. Mais contraditório ainda, pelo que as pessoas comentavam, era o fato de que ele era um homem negro. E todo mundo esperava que ele falasse muito grosso e fosse dono do maior pênis que pudesse existir. E aí ele me falava, né? Tu desse tamanho não tem coragem de pegar fulana. Vou-te e é fresca. Uma vez, quando eu perguntei como ele se sentia, ele me disse que não sabia responder, mas que era muito estranho entender o que se passava com as pessoas para tratá-lo dessa forma. E também não saberia responder como se sentia, pois essa nunca foi uma pergunta na qual as pessoas dirigiam a ele. Meu Deus, me perdi. Ele me contava que sempre quis ser um homem diferente do seu pai, e assim cresceu respeitando e expressando carinho. Ele relatou... não. Isso foi levando ele a desenvolver vários medos, e ele me contou que chegou a broxar várias vezes pela insegurança de não corresponder a tudo que era esperado por ele. Ele sempre se questionava se era um homem de verdade. Esse meu tio parecia me dizer sobre as diversas cobranças que influenciam a construção desse masculino e toda a sua performatividade. Voltando um pouco para a minha experiência no que diz respeito às relações, não precisei ser obrigado a ir a um cabaré e me relacionar com uma moça, sem meu consentimento, mas era constantemente pressionado a apresentar as namoradinhas. Lembro de situações que pareciam ser o que na verdade era um círculo armado, preparado para que eu pudesse demonstrar minha masculinidade a pegar a filha da vizinha.
era sempre um terror, porque mesmo que ela não me atraísse em nada, caso eu não demonstrasse nenhum interesse, eu não seria um homem de verdade. Tudo isso só foi ficando mais doloroso quando eu fui me dando conta de que quem realmente me chamava mais a atenção e despertava o meu interesse não era a filha da vizinha, mas o irmão dela. Pedi por muito tempo a Deus e fiz várias promessas para tirar esses pensamentos da minha cabeça, pois era coisa do demônio. E como tudo isso não saía da minha cabeça, com qualquer reza que fosse, seria insuportável sustentar essa condição. A única saída que tive foi sumir, matar meu corpo, me enforcar ou me envenenar em silêncio, sem dizer a ninguém que estava sofrendo. Não foi possível suportar o peso de ser homem de verdade. E aí, foi essa narrativa, né, que eu construí, assim, a partir do que me vinha de inquietação quando eu pensava na interseccionalidades e quando eu olhava, né, para os meus encontros, né, tanto na saúde Uhum. indígena quanto nos homens, com os homens quilombolas. E aí eu trouxe para a gente disparar, porque eu acho que, né, vários elementos se sobressaltam aí da discussão que a gente vai poder ter. E aí vamos conversar. Uma prosa linda. Foi uma prosa linda que você trouxe. Felipe, Maravilhosa. maravilhosa, maravilhosa, assim. E como é forte localizar as experiências, né? Como é potente a gente poder localizar nossas experiências para refletir o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né? Eu não sei se eu já posso contribuir, posso ir já conversando? Claro, o Wellington, agora quero lhe provocar a partir disso. Vai com Felipe traz conceitos de idealização, né? De representações, né? Construções sociais a partir dessa ideia desse homem e o que é exercer essa masculinidade, que é uma só, né? A gente é habituado a exercer apenas uma masculinidade, né? À toa que a gente hoje fala de masculinidades no plural pela pluralidade que é, né? Então, a partir do que Felipe trouxe, da experiência dele, do que ele viveu, eu queria também lhe provocar nesse sentido, sobre essas representações desse imaginário social do homem negro. Como você pode trazer pode trazer uma experiência para a gente daquilo que você vive, né? Porque como eu, homem branco, Felipe também, né? Branco, a moda brasileira, uma coisa é saber ouvir, né, que é muito importante, mas viver é outra história, né? E você vive e você estuda sobre, você está inserido de diferentes formas, né? Como você pode contribuir também nesse sentido através do que ele falou e nessa provocação que eu estou te trazendo. perfeito. Encontros que nos provocam, né? Que nos evocam transformações. Uhum, Quando tu estás falando, quando o Felipe estava falando, eu lembrei de um documentário chamado O Silêncio dos Homens. uhum, Esse é um documentário muito forte e traz elementos do que o Felipe colocou. E aí, quando tu estás falando sobre isso, eu fico pensando como refletir a nossa existência a partir de um mundo que não foi constituído para a existência de algumas pessoas. Assim. Como viver e sobreviver diante de contextos e diante de situações em que parece que existe uma série de signos, de palavras, que nos foram constituídas para que a gente não pudesse existir enquanto pessoas, enquanto sujeitos. Quando o Felipe estava falando, eu fiquei pensando muito, a gente parte, como se a gente partisse de uma ideia de que a gente não pede para nascer, né? Quando a gente nasce, quando a gente vem ao mundo, a gente já vem envolvido em um conjunto de sentidos que a sociedade cria, que a história cria, que a política criou. Então, o nosso ser no mundo ele é recheado desses sentidos construídos socialmente, né? E aí me faz pensar qual sentido é o ser homem, né?
o que é que significa a masculinidade? Eu gostei porque o Felipe ficou falando masculinidade sem o S, e aí a gente perceber que como essa masculinidade, ela tem um campo de uma hegemonia. E essa hegemonia, ela não é construída agora, né? Ela é construída numa história. E aí, que história é essa? Né? Qual é a história do nosso Brasil? Né? Pensando Brasil, qual a história do Estado brasileiro? E aí eu fiquei. É curioso que quando a gente pensa na fala e a gente escuta a fala do outro, é como se a gente fosse sendo envolvidos para refletir outros caminhos. Né? Eu fiquei pensando em algumas questões que eu acho que valem a pena a gente poder refletir. O Brasil ele tem uma grande dificuldade de se conectar com as suas histórias, com as suas memórias, de fazer isso que o Felipe está falando, de entender suas experiências, localizar a experiência. Né? E aí, se a gente para refletir, tem duas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, a gente está num espaço de pensar a própria psicologia. Né? É um espaço do pré-corep, do pré-corep não, hoje é preparatório na realidade. Né? Então, como pensar a própria psicologia dentro disso? E aí, só voltando alguns passos antes, como em certa medida essa história do Brasil ela é pautada em uma história de serializações de violência, né? Nós estamos em um dos países mais violentos do mundo, assim. E a nossa violência ela não vem apenas de agora, né? Acabou de sair, por exemplo, uma estatística do IPEA que mostra que a população negra é que mais morre de novo, né? Então você tem uma série de acontecimentos que, como tu tinha falado lá no início, a população negra é a mais que morre, inclusive pensando na questão da pandemia. E aí, eu acho que é importante a gente voltar alguns passos e perceber o que o professor Abdias do Nascimento ele fala, né? Ele fala para a gente como a gente entender a nossa história, entender aquilo que veio antes da gente, aquilo que aconteceu antes da gente chegar nesse mundo e ser envolvido nesse conjunto de sentidos que tocam na nossa pele, no nosso jeito, na nossa roupa, no nosso cabelo, no nosso nariz, na nossa boca. Esse sentido que o outro atribuiu ao nosso corpo, esse outro também foi estruturado, né, diante desses sentidos. E aí o professor Abdias do Nascimento ele vai refletir como é necessário a gente entender um recorte racial e de gênero, mas o processo da escravização do povo negro para o Brasil. Nossa história ela é pautada em uma invasão em que europeus chegaram aqui e disseram essa terra é nossa, mas aqui já existiam povos originários, e é pautada de imigração de africanos de África para cá. Então, no nosso território, porque o motivo que a gente tem uma diversidade tão grande é porque a gente teve uma imigração forçada muito densa, ocorrida por um processo que é de colonização. E aí o professor Abdias do Nascimento ele fala muito forte sobre isso, refletir nesse lugar. Né? Se a gente não entende aquilo que vem anterior a nós, enquanto sujeitos, é muito difícil a gente conseguir pensar em igualdade, pensar em equidade, pensar em transformação social, pensar em questões que a política pública nos ajuda a refletir, porque é a função das políticas públicas fazer isso, mas que está muito presente no nosso dia a dia. Né? E aí, quando tu estava colocando isso, essa questão, e a fala do Felipe ele me instigou muito de pensar como é que nosso corpo ele é significado pelo outro. Né? Como é que nosso corpo existem sentidos construídos socialmente do que é ser um homem negro, por exemplo. E muitas vezes sentidos que são pautados nas estruturas presentes na nossa sociedade. Machista, racista, patriarcal, LGBTfóbica, são estruturas que nos estruturam de tal maneira que, para a gente conseguir tomar consciência sobre isso, requer rasgar nossas entranhas e olhar profundamente aquilo, todas as dores e mazelas do que foi dito nas nossas experiências. Então não é um processo fácil, não é algo simples, entende? Não é algo que também eu perceba que vai
E a psicologia precisa trabalhar muito sobre isso, que a psicologia escuta essas experiências, necessita entender, aí a psicologia, não é apenas profissionais específicos, para escutar a população negra, a população LGBT, é a psicologia enquanto ciência e profissão. E aí, percebendo como esse corpo, quando ele vem ao mundo, ele vem como constituído nesse conjunto de sentidos. Esses sentidos, eles são hierárquicos, não é? Quando a gente está falando de hegemonia, é porque existe uma hierarquia Sim. de ideias, né? De sentidos. Tem uma hierarquia presente. E essa hierarquia ela é pautada no quê? Que imaginários são esses, né? Provavelmente heterossexuais, o homem viril, forte, másculo, que performa esse lugar, tudo que não entra nesse lugar não faz parte, feita a fala do Felipe, né? É preciso performar uma masculinidade. E essa masculinidade, ela é branca, né? Ela é uma masculinidade, efetivamente, que vem de uma ordem da branquitude. A população, quando a gente percebe como essa imagem, ela está em todo lugar, na mídia. A gente pega o século XX, né? Principalmente, assim, presente nas reportagens, na mídia, nas escolas, está em todo lugar. E essas imagens constituem sujeitos. Eu fico pensando assim, como essa estética branca, ela constrói, elas nos marcam de tal maneira que a gente precisa de muito esforço e de muitos enfrentamentos em todos os campos políticos, científicos, grupais, sociais, para conseguir minimamente transformar e modificar essas estruturas, porque são estruturas que nos segregam, nos discriminam e nos matam, né? E aí só para fechar esse ponto e a gente continuar dialogando, quando tu falou essa questão, Wilson, teve uma vez que uma professora minha disse uma coisa que foi: tu queres entender a sociedade que, que tu participa, observa aqueles que estão marginalizados, assim, né? Observa aqueles que a sociedade ela não quer ver, não deseja ver e muitas vezes necessita desse outro para poder continuar a ter privilégios. Então, se a gente pensar na população encarcerada, a grande maioria são populações negras, né? Tem uma imagem que para mim é muito forte, é de Barbacena. Não sei se vocês já viram essa imagem de Barbacena, que é um hospital psiquiátrico. E a fotografia é algo muito forte, né? Ela registra experiências, né? A história da fotografia diz que as pessoas tinham medo da fotografia porque quando você tirava uma foto parecia que pegava o espírito da pessoa. Então, pega a experiência. E a grande maioria da população negra dentro dos hospitais psiquiátricos e agora nas comunidades terapêuticas são população negra. O que é que isso diz da relação que se dá e que se imprime entre as populações, sabe? E aí só para a gente poder ir provocando, eu acho que as falas de vocês acabaram me suscitando isso. Algumas dessas questões. Eu tenho algumas coisas mais para falar, mas vamos conversando. Fiquei pensando aqui, você falando, né, de forma social, né, essa masculinidade branca, hétero, cis, ela simbolicamente ela é hegemônica, né? Ela é como se fosse simbolicamente e afeta na vida das pessoas, ela é marcante, ela nos atravessa o tempo inteiro, né? Não é à toa que, como você falou, a sociedade ela é feita e marcada ou com muita briga, com muito sangue, para manter esse homem branco, hétero, cis, dominante, né? Tudo vem a partir dele, né? E eu penso na questão dessa minoria, né? Por que pessoas não brancas incomodam tanto, né? No nosso Ocidente, né, há uma hegemonia de uma sociedade e uma, entre aspas, minoria, e aí eu digo entre aspas no sentido minoria de população, né? Porque elas incomodam tanto, né?
quem necessariamente e já está lá, né? Quem já domina a máquina, quem já está no, quem já domina há anos e anos, centenas de anos, né? Porque essas pessoas têm que ser colocadas dentro de asilos, como você trouxe, de hospitais psiquiátricos, de manicômios que ainda existem muito no Brasil, apesar da luta, né? De residências terapêuticas, nos presídios, né? Por qual a necessidade de deixar essas pessoas marginalizadas, né? Por que calar? Por que se incomoda tanto, né? Eu fiquei bem. Enfim, quando a gente vai conversando, outras coisas vêm à tona, né? E aí, quando o Wellington falou, né, da questão da gente precisar, né? É urgente a gente resgatar a história, né? Onde é que a gente está pisando e quem são essas pessoas que são marcadas, né? O tempo inteiro por todas essas estruturas. E aí eu fiquei lembrando o quanto a colonização, né, em si, é uma colonização das maneiras de pensar, né, das maneiras de agir. Porque lá no início, né, de quando se estrutura todo esse processo de escravização, a raça já passa a ser um divisor de águas, digamos assim. Porque os não brancos passam a ser aqueles despidos de alma, aquelas pessoas sem cultura. E aí entra, né, os indígenas que já habitavam aqui, enfim, todas as pessoas escravizadas, né, que foram arrancadas de seus lugares de origem, né, são essas pessoas que não têm alma, não têm cultura, não têm conhecimento, não têm sabedoria. E imprimir o tempo inteiro essa lógica é sustentar essa hegemonia de poder mesmo, porque a partir disso é que a gente vai começar a se relacionar na sociedade como um todo, né? E aí, consequentemente, essa hegemonia pensa um apagamento das culturas, um apagamento dos modos de ser, né? Então, o tempo inteiro remete a essa padronização do nosso modo de pensar, consequentemente, é a padronização da captura do nosso desejo, né? Para quem é que a gente olha, para quem é que a gente deseja e quem é que pode também acessar determinados espaços. E aí muitas coisas vão inquietando. E aí, consequentemente, isso reflete na psicologia, porque, de alguma maneira, a gente ainda, né, na nossa raiz, a gente pensa de um determinado lugar, né? É construído de um lugar que, de alguma maneira, pensa trazer para o padrão. Obviamente, né, todas as construções que vêm sendo tecidas ao longo da profissão, vêm tentando desconstruir, cada vez mais ampliar, né? Mas na base mesmo, se a gente pensar, é uma forma de adequar as pessoas, né, a determinados espaços. E que bom que a gente vem desconstruindo cada vez mais e se atentando para esses elementos que vão sendo imprimidos na pele, né, de cada um que habita esses espaços de identidades sociais, né, raciais, enfim, né, da sexualidade, e que vai fazendo com que a gente adoeça, né? Aí eu lembrei também, quando eu estava pensando no comecinho, que, né, poucos homens, na minha experiência, buscam um psicólogo. Aí eu fiquei pensando, né? E psicoterapia ou acompanhamento com um psicólogo é coisa de homem? Eu fiquei refletindo sobre isso. E, consequentemente, a partir de outras conversas e outras coisas, as resistências que existem de estar com psicólogos homens. Uhum. Essa figura, assim, eu já escutei muitas vezes, assim, né? Ah, não, é homem, então não prefiro mulher, né? E aí essas figuras, assim, vão fazendo com que a gente vá compreendendo o mundo de um determinado lugar, né? E aí eu acho que é desses lugares que a gente compreende que a gente precisa sair para que a gente possa ver por outros ângulos, por outros lugares. E aí é isso que eu tenho tentado fazer um pouco a partir, né, de estudos, mas a partir também da experiência, assim, aí quando o Hélio diz, né, é acessar, olhar para a experiência, né, para isso que nos toca também, para as afecções, é que vai movimentando outros espaços. Só para não me prolongar, mas foi isso que me veio. Uhum. Eu queria até colaborar. Quando tu estava falando, Felipe, eu fiquei pensando como
como algumas questões que envolvem, quando a gente está falando, né, colonização, escravização, como essa ação, ela é um processo, né? Ela é um sistema e não está estático no tempo, como se o tempo passado não interagisse com o que a gente vive agora. Quando a gente está até conversando sobre colonialidade e desses processos colonizadores, é como se colonização ela se dá como um aspecto de hierarquização, né? Você divide, você hierarquiza e você segrega. Você tem um conjunto aí de valores que vão sendo atribuídos entre aqueles mais desejáveis e tidos como o padrão, né? A norma, né? O padrão, norma, o papel a ser seguido, e aqueles que desviam, os desviantes, né? Aqueles que não se adequam à norma. E você tem alguns atravessamentos que são muito fortes, né, para a gente poder pensar nessa não norma, né? Essa pergunta do isso, o que é que leva a incomodar tanto esse movimento, né? Bell Hooks ela vai falar sobre ensinando a ser insurgentes, né? Como a gente vai dialogando para entender esses processos e, além de entender, se colocar diante desse processo. Porque a gente fala de uma psicologia antirracista, né? Porque não pauta apenas a ideia de entender o racismo, mas de se perceber enquanto ator ou atriz desse processo de manutenção ou de mudança. Por isso que a gente, quando for pensar em outros momentos, em outras propostas, é que a psicologia ela se mantenha de forma inegociável na luta contra o racismo, enquanto esse sistema. Eu acho que é uma das coisas importantes, porque o racismo ele mata, né? A LGBTfobia mata, né? O machismo mata. Com a pandemia, a gente está vendo as estatísticas das mulheres negras sendo violentadas, agredidas. A gente está vendo que a maioria das populações que estão morrendo são a população negras, a grande maioria são os homens. Então, a gente está percebendo na prática os marcadores que levam à morte. Não é à toa que um dos conceitos importantes é a necropolítica, né? Como as mortes Uhum. elas têm um símbolo também. E eu gostaria, inclusive, de pensar com vocês, que tem um texto da Grada Quilomba que eu acho incrível, que ela vai falar sobre as políticas, né? Política do cabelo, sexuais, a da pele. Né? Por isso que eu estava, inclusive, conversando como o nosso corpo ele é uma linguagem em si, né? E essa linguagem é marcada. Né? E aí nós temos essa forma com que nosso corpo ele é marcado pelo discurso social. Né? E aí, naquela problemática que o Felipe tinha feito tu também, eu só fiquei pensando sobre o campo do homem negro, que é esperado desse padrão de performance do que é o homem negro. Né? Talvez um homem negro violento, agressivo, um homem negro que seja perigoso, a própria ideia de vagabundagem, que hora ou outra a gente escuta de alguns discursos de presidenciáveis, ela vem na sua raiz de homens negros que, pós-abolição, ou dita abolição, eles não tinham emprego. A vagabundagem, a palavra vagabundagem atribuída à população negra, a raiz dela fala de um campo racista. Então, nossa linguagem é racista. Sim, exato. Nossa linguagem toda é racista, assim. E aí, como pensar mudanças e transformações sociais se a gente não revisita tudo, absolutamente tudo. E aí a minha gratidão inesgotável às mulheres negras, às mulheres feministas, à população LGBT, que vem produzindo muito em todos os campos científicos acadêmicos, artísticos, tudo, tudo assim. E a gente precisa de espaços políticos também, né? Pensando que transformação ela se dá em todos esses lugares, né? Para que a gente possa, inclusive, entender quais vão ser. Uma das minhas angústias atualmente, gente, é o impacto da pandemia para as populações que a gente está conversando agora, né? Sim.
qual é o impacto da pandemia para os jovens que vão ter que assumir os lugares dos pais que faleceram por Covid? Porque a grande maioria, a juventude negra, marcadores, né? Juventude negra, os ciclos, né? A juventude negra, a juventude masculina negra, que é a mais que morre também. Genocídio da juventude negra, né? Como pensar esse lugar diante da pós-pandemia ou agora diante da pandemia, né? Tem muita coisa assim que vem do campo da angústia, mas eu entendo que quando a gente consegue dialogar sobre isso, falar sobre isso nesses espaços, é como se a gente fizesse uma quebra um pouco dessa estrutura, me dá um pouco essa sensação, sabe? E E aí, o Wellington, de um governo que faz questão de deixar marcado quem ele é, quem ele é contra, né? Um governo que deixa claro, assim, se antes uhum, era cínico, agora é escancarado, assim, nós somos contra esse tipo de gente e vamos fazer brincadeira e diminuir as políticas públicas dessa população aqui, porque não, essas pessoas não interessam, né? isso. Eu fico Exterminar pensando mesmo, que... né? Ah, não, pode ir, Felipe. Não, era isso, só quando vocês falaram, eu falei exterminar mesmo, né, determinadas populações, porque é isso que está posto. Por exemplo, a PL 490 agora, que está, enfim, destruindo não só com os povos indígenas, né, mas com o planeta Terra de uma maneira geral, né, mas é um ataque direto à vida dessas pessoas, né, porque assim permitir que invadam seus territórios, permitir que sejam retirados deles o direito de estar naqueles espaços, é matá-los, né? Se Uhum. não diretamente, simbolicamente, né? De maneira muito cruel, assim. Então, é muito trágico tudo isso. E aí a gente observa que é campos de disputa, né? A gente vive esses campos de disputa e não é de agora. Talvez o que a gente esteja observando é que as disputas seculares elas estão um pouco mais visibilizadas. Estou falando um pouco mesmo, Uhum. porque tem coisas que estão acontecendo agora que a gente não sabe nem o que está acontecendo, né? Então, algumas questões ainda estão sendo um pouco mais visibilizadas, mas assim entendendo que esses campos de disputa é necessário a gente poder compreender até para que, quando a gente pensa das masculinidades, né, e do sentido do que é ser homem a partir desse padrão, a gente cai também nas estruturas, né? E eu fico pensando, gente, qual é os caminhos que a gente pode tomar, assim, diante da consciência que a gente constrói e a gente entende do funcionamento. Quais os caminhos, quais as saídas assim, que a gente pode encontrar? Meu Eu desespero venho é esse. assim, de como pensar saídas para o caos, de como pensar saídas diante disso tudo que a gente vem debatendo e construindo, sabe? E eu fico observando como é importante os espaços coletivos, grupais. Eu estava debatendo com uma colega sobre o aquilombamento, né? Um conceito importante de... Ela vai fazer uma pesquisa que, inclusive, é Gioconda, ela vai fazer uma pesquisa sobre isso, né? Os aquilombamentos dos grupos para enfrentar esses lugares, essas condições. Assim. Que saídas a gente pode ter? Talvez o campo educacional, enquanto uma saída importante, né? O campo de você conseguir pensar sobre as leis que deveriam já estar impostas no campo educacional, do ensino básico, ensino médio, e não conseguem ser implementadas, se não consegue Sim. ter um sentido para essa não implementação, né? Eu fico pensando nas estratégias que a gente pode tomar, nós enquanto psicólogas, né? Qual é a nossa função, assim, diante disso que a gente vai debatendo, sabe? É uma coisa que eu venho me pegando, refletindo, pensando na própria comissão de enfrentamento ao racismo, comissão de gênero. Qual é a função das comissões diante dessas problemáticas que a gente tem, tá? E eu realmente quero mais a gente poder irmos provocando, né? Provocando Sim. a psicologia precisa ser provocada. Ela é formada em
em um conjunto de pensamentos que não é latino-americano. Exato. Não tá, a raiz epistêmica, muitas vezes, não alcança o que a gente está conversando. Né? E aí, como pensar essas saídas? Não tenho resposta, não. É, a gente na psicologia, né, como você trouxe agora, pensar a serviço de quê a gente está exercendo essa psicologia, né? Um pouco mais de 50 anos a gente tem de profissão, né? E o serviço que ela teve inserido, tanto na Europa quanto aqui nas Américas, sempre foi um lugar elitista, né? Um lugar burguês, que atendesse a um formato de sociedade burguesa, né? E de enclausuramento. Você trouxe essa questão do, aquilo, do aquilombamento, né? Foi o que você trouxe. Eu estava justamente com isso na cabeça, assim, né? O que são os quilombos, eu ia dizer o que foram, mas tem até hoje, mas assim, como foi a construção dos quilombos aqui, né? Uma sociedade, um povo que foi arrancado de forma violenta do seu território, foi jogado num outro território completamente hostil, com gente que não as via como gente, né? Essas pessoas, se houve uma insurgência, foi feito um quilombo, foram feitos vários quilombos para resistir a essa violência, para resistir a essa ocupação desses corpos, dessa cultura, para se refazer, né? Tentar fazer uma volta à ancestralidade, para repensar agora como agora existir como população negra dentro de um outro território, mas ainda continuar se sentindo, continuar ainda representando essa minha ancestralidade, né? Então, pensar também a gente nessa profissão, a gente como psicólogos e psicólogas, né? Como que a gente se aquilomba nesse sentido? Como é que a gente resiste? Como a gente se reinventa, né? E não continuar para pensar essas masculinidades e pensar essas interseccionalidades, e não se tornar apenas um produto que serve a um ideal de sociedade, né? A um ideal, pensar para a psicologia para além do trauma, né? Para além da pessoa que está em crise, né? Para além de atender a quem pode pagar, ou que a gente consiga inserir políticas públicas e dentro das comissões e nos GTs, né, a gente conseguir criar matéria para isso ser ocupado, porque a gente precisa ocupar esses espaços, né? Não pode esperar que as demandas venham para a gente, tem que ocupar também esses espaços, né? Porque não há o que fazer, de fato, não há o que fazer. Verdade. Eu fiquei pensando sobre aquela palavrinha que o Arthur disparou, né? A ação. A ação que pode estar disparando outros processos. E aí, pensando na questão das masculinidades, né? Pensando no plural mesmo, quanto, né, tem uma rede complexa e heterogênea de coisas que atravessam tudo isso, né? De que maneira a gente pode estar agindo, né, junto a essas pessoas, né, a esses grupos. E aí eu falo pessoas e grupos porque, né, em determinados espaços, né, existem peculiaridades que asseguram uma certa identidade daqueles povos. Assim, aí pensando, por exemplo, nos povos indígenas, e aí eu não tenho como falar de uma realidade, né, macro, né, mas assim, a partir de algumas aproximações que eu fiz, existem alguns povos, né, que na própria cultura definem modos em si de exercer e de ser estabelecida essa masculinidade. E aí, como é que a gente, de alguma maneira, se aproxima, né, respeitando, mas se aproxima também pensando na ação, né, visto que tanto a gente quanto essas pessoas de alguma maneira, estão reproduzindo todas essas engrenagens também. Né? E aí, muita cautela. É uma coisa que eu fiquei me questionando também, a partir de algumas coisas que eu vinha lendo, estudando, enfim,
o quanto também o campo da saúde e aí o campo da psicologia acaba naturalizando esse espaço como um espaço que realmente não é para os homens, porque eles suportam as questões emocionais e está tudo bem, né? Só que aí a gente, quando vai olhar os índices, né, de suicídio, é muito mais gritante entre os homens, né? Claro que não é tão divergente, né, comparando entre os gêneros, a questão das tentativas, mas enquanto efetividade mesmo da ação, né, os homens estão disparados, assim, se em comparação às mulheres. Sim, E aí, que ações a gente vem pensando em cada espaço que a gente está, considerando essas limitações mesmo? Porque, por exemplo, quando eu penso, né, aí é uma angústia que eu trago muito, é que a gente, de alguma maneira, não se aproxima também, né, dos homens, de uma maneira geral. E aí, como é que a gente pode estar se aproximando desses homens, né? É no campo de futebol, né? Mas, né, esses homens, os homens trans que existem nesses isso que não chega, isso que não é acessado, né? sim. Então, como é que a gente se coloca em movimento mesmo diante dessas masculinidades todas, inclusive dessas masculinidades que nos desafiam, né? Que são geralmente as mais violentas, né? São os homens autores de violência, né? São os homens que não são possíveis dialogar. E aí eu fico pensando, que brutalidade absurda é essa que há de modo tão natural nesses homens, que de alguma maneira a gente não consegue acessá-los, conversar, sei lá, pensar algumas propostas, ouvir mesmo de onde é que esse homem vem, né? O porquê dessa brutalidade, né? E também muito na perspectiva de não colocá-lo nesse lugar de uma masculinidade tóxica, como a gente fala. Claro que a gente Uhum. entende, né, que existe um modo, né, de ser homem que de alguma maneira reproduzem opressões de maneira mais enfática e tudo mais, mas como é que a gente se coloca lado a lado frente a essas situações limítrofes, assim, sabe? É uma angústia que eu trago muito o tempo inteiro na minha prática, assim, principalmente no campo da saúde e agora no campo da assistência também, que é onde estou agora, de tipo, tá posto isso, mas como é que a gente se movimenta? Que processo a gente consegue pôr em movimento de alguma maneira para que, né, a gente vá mexendo uma engrenagem aqui, porque, né, quando a gente pensa em estrutura, é muito desafiador, porque nada vai mudar. Mas vamos movimentar aqui uma engrenagem, ainda que pequena, né, para ver o que é que a gente pode estar influenciando, ou possibilitando a gente pensar, refletir, se questionar mesmo, Sim. né, por reflexão esse nosso lugar também. É, o, o tempo, ele é cruel, né? A fala, nosso encontro aqui está maravilhoso, essa discussão, essa conversa está maravilhosa, mas o tempo ruge e ele é extremamente cruel. E eu olhei aqui, a gente já está com um tempo considerável e eu queria botar esse momento para cada um fazer algumas considerações finais, começando com o Wellington, para aí a gente ir fazendo as considerações finais, encerrando, e no meio disso, eu vou, enquanto vocês falam, vou separar algumas falas aqui que mandaram para a gente no chat, e, e é isso. Sinta-se à vontade, Wellington. Antes de mais nada, agradecer o espaço do encontro. Eu acho que o encontro é uma boa saída, uma Sim, das, sim, para a gente pensar nesses processos. Mas teve uma coisa que uma vez um estudante perguntou para mim, agora há pouco, inclusive, e até hoje está ressoando, as palavras que parecem uma porrada, e vai ressoando, não sai da cabeça, que ele perguntou assim, Wellington, como pensar em lidar
com essa estrutura, com o racismo, em uma sociedade que não se vê enquanto racista, né? Como lidar com a sociedade machista que não se vê enquanto machista, né? Como lidar com a sociedade LGBTfóbica que não se vê enquanto Uhum. LGBTfóbica, mas a gente percebe como é cruel, assim, essas estruturas, elas são densas, elas são pesadas. E eu fico pensando muito sobre isso, assim, né? E aí a resposta que eu dei dele para ele naquele momento era como a gente precisa fazer esse esforço de olhar nossas histórias, de fazer essa pedagogia de enfrentamento que o Felipe fez, que é localizar nossas experiências. A psicologia precisa localizar a experiência dela nesse processo de construção de subjetividades. A psicologia constrói subjetividades no ato da fala, né? Ser o processo de individuação, tornar-se eu mesmo, o self, todas essas imagens, elas comunicam um lugar que muitas vezes não fala do lugar desses grupos que a gente está conversando, né? Eu fico pensando como a gente precisa dar uns passos atrás para poder ir para frente. Uhum. E aí eu acho que esse é um espaço que me move muito, assim, por isso que eu gostaria de agradecer mesmo e propor que a gente possa ter outros encontros desses. Vai ser E com maravilhoso. gratidão, foi maravilhoso. Ô, Elton, obrigado. Obrigado. Felipe? Eu queria também só agradecer, né, a oportunidade da gente estar dialogando aqui. Um prazer também conhecer o Wellington, não conhecia antes e está sendo muito bom, inclusive por, enfim, perceber, né, o quanto existem pessoas, de alguma maneira, construindo, né, práticas, modos de pensar, enfim, ações próximo daquilo que a gente também tá construindo, porque é muito angustiante a gente pensar ação diante dessas estruturas, sabe? No meu projeto do mestrado, assim, eu pensei em desistir diversas vezes, assim, tipo, várias, né? Trabalhar com homens Conheço, era tipo assim, conheço essa sensação. Uhum. então, várias vezes assim, não vai dar certo, não vou conseguir, não vai rolar. E aí eu fiquei, mas mais uma vez eu ia estar reproduzindo essa ideia de que não é possível falar com os homens, não é possível ouvi-los. Sim. E aí, né, como a gente pode também estar se fortalecendo, né, nesse sentido de não deixar esmorecer também essa força, né, compondo esses espaços, né, de alguma maneira, né, os GTs, no caso, né, da psicologia, desse espaço que a gente está aqui discutindo, mas outros espaços coletivos também que estão pensando ações de enfrentamento, né, perante todas essas estruturas, perante o fortalecimento de pessoas, né, fortalecimento de um povo. Então, é muito importante, né, a gente estar juntando, né, com os pares, mas também para a gente poder se juntar com os diferentes, né, como assim a gente pode pensar, para que a gente possa estar sempre construindo sem desanimar. E o tempo inteiro olhando para esse lugar que a gente está ocupando, não tomando esse lugar como lugar da verdade em hipótese alguma, assim, porque eu acho que é muito perigoso e a gente pode acabar entrando em armadilhas mesmo cruéis, mas parabenizar também o CRP, né, por estar disparando essas possibilidades de diálogos, visto que, por exemplo, o campo das masculinidades é um campo que a gente precisa, né, estar pensando, estar construindo estratégias e tudo mais. Inclusive, enfim, dialogando com essas pessoas, por exemplo, né, quando eu fui buscar materiais, né, de masculinidades indígenas e quilombolas, não se encontra, né? E por que não se encontra? Não existe. Eu fico me perguntando. Achei alguns podcasts, algumas coisas nesse sentido, mas, né, construções que possam minimamente disparar alguns passos, sabe? Não que a gente precise estar também teorizando sobre tudo, não é sobre isso, mas que a gente possa estar, né, ó, existe esse campo também que não pode ser esquecido, né? Porque esse campo é também um ponto das estruturas, né, diante Uhum. das outras, todas as outras. Então é isso, só agradecer e dizer que foi um prazer estar aqui com o Wilson
aqui com o Wellington e com todo mundo, né, que acompanhou, conversando um pouco. Ótimo, Felipe, ótimo. E assim como começou, né? Começou com perguntas e provocações, estamos encerrando com perguntas e provocações. E que maravilha isso, né? E que maravilha. Obrigado, Felipe, obrigado, Wellington. Eu vou inserir agora algumas participações que a gente teve, da Patrícia, que falou que o seu texto, Felipe, é muito potente. Tá? E de fato foi, me atravessou profundamente. Eu vi um Wellington também que atravessou ele profundamente. Muita gente gostou. Ah, que bom que fez sentido, né, de alguma maneira. O Rodolfo, ele durante o seu texto, ele falou: Nossa, quantas identificações, parabéns pela reflexão. Patrícia agradecendo as falas de Wellington. O Rodolfo, no momento de você falou da necropolítica, né? Ele achou perfeito, né? Agradeceu por você trazer esse assunto também. Jana Cavalcante falou de que as falas maravilhosas que a gente trouxe. Thelma, nossa Thelma esteve aqui mais cedo, né? Falou que é importante essas discussões sobre as marcas dos corpos, né? Tudo que a gente passa, toda essa vida que a gente tem, né? Ela atravessa nossos corpos, né? Essas expressões políticas que nos atravessam, elas não só estão no campo das ideias, né? A gente sofre violência, né? Eu falo de uma forma generalizada, mas os corpos sofrem violência, as pessoas passam fome, as pessoas morrem por conta de questões que é a nossa questão agora de questões de gênero e masculinidade e todas as interseccionalidades que a gente trouxe. E Patrícia achou interessante você falar da vadiagem, né, da lei da vadiagem. Rodolfo agradecendo a gente e agradecendo a gente por esse momento. E, bom, é isso. Foi maravilhoso conversar com vocês. Nem parecia que foi pelo Instagram, pela internet. Parecia que eu estava com vocês aqui em casa, né? Vou quase chamar vocês para tomar um vinho agora, né? Mas foi maravilhoso, fluiu bastante. E eu espero que esse momento aconteça novamente, em um outro momento, que a gente trabalhe outras questões, até para além de questões de gênero, até para além para questões de masculinidade, de negritude, para outros assuntos para além, né? Que a gente esteja inserido dentro da psicologia, que é o amor que a gente tem, mas que a gente também consiga trabalhar outras coisas, né? Outras inquietações que não para todo dia, né? Ainda mais no momento que a gente está atualmente, a gente já acorda com inquietações, né? Então, agradecer mais uma vez, Felipe, Wellington, foi maravilhoso. Obrigado, gente que esteve aqui, que acompanhou a live da gente. E fiquem de olho nas próximas lives, que vai estar muito trabalho que a gente está tendo, né? A equipe, as comissões, né? Os GTs estão se movimentando para a gente conseguir entregar outras coisas interessantes essa semana e por aí e outros dias também. E fiquem de olho nas redes sociais, aqui no Instagram, no site também sempre tem essas informações. E mais uma vez obrigado. E boa noite, gente. Boa noite, Felipe. Boa noite, Wellington. Boa noite. Até a Obrigado. próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente.